e que venha muito mais a parte do Senhor. Obrigado, Jesus, não queremos perder de sobre nós o teu favor. Aleluia. Bom dia, vamos sentar em nome dele. Graça e paz, igreja de Deus, igreja do Senhor. Sejam bem-vindos, mais uma vez bom dia para aquela turma, aquelas pessoas que estão nos acompanhando em casa também. Abra sua Bíblia em Atos no capítulo 20, é o nosso ponto de partida. Algumas coisas você provavelmente já me ouviu falando aqui na igreja, mas esse mês tem sido um mês de alguns recados pontuais do Espírito Santo. Eu prefiro crer assim, eu prefiro enxergar assim. E como nós estamos vivendo um encerramento de ciclo, deixa eu explicar isso melhor para você, porque a gente vai chegando no fim do ano, eu não sei quanto a você, eu não sei se tem a ver com a idade, eu não sei se tem a ver com o temperamento de cada um, mas é um tempo de reflexão, né? Vai chegando dezembro, a gente vai pensando, meu Deus do céu, como é que foi esse ano? Será que eu preciso mudar alguma coisa? Será que eu preciso fazer alguma coisa diferente? Será que preciso tomar algumas decisões diferentes das quais eu tenho tomado? Todo mundo quer melhorar, todo mundo quer crescer, todo mundo quer alcançar algo novo da parte de Deus. O novo, ele é muito desejado da parte do Senhor, e eu percebo que ninguém tem dificuldade com isso. Todo mundo quer viver o novo. Eu particularmente percebo que a maior dificuldade das pessoas está em abrir mão do velho, um apego àquilo que nós já conquistamos, aquilo que nós já temos, pode estragar, e normalmente tem estragado, o novo da parte de Deus, porque o novo não cabe no velho. Jesus disse isso. Jesus disse que ninguém costura um remendo de pano novo em trapo velho, ninguém coloca vinho novo em odre velho. Não dá, não funciona. O novo só cabe no novo. Vamos repetir isso? O novo só cabe no novo. Então aquilo que você tem perseguido de novidade da parte de Deus, eu creio que Deus tem para mim, Deus tem para você, Deus tem para nós, mas guarde essa verdade no seu coração, tá? Não existe como você trazer algo novo sem que você tenha que liberar algo velho. Você precisa se desprender de algumas coisas. Talvez a gente trate disso também nesta manhã, mas eu estou dizendo isso a vocês porque é um tempo de reflexão. É um tempo de nós nos examinarmos honestamente, sinceramente. Tem que ser um exame honesto, né? Se olhar no espelho da palavra de Deus. Eu gosto muito do que Tiago escreve. E Tiago faz uma comparação, a palavra do Senhor como sendo uma espécie de espelho. Eu gosto dessa comparação porque, dadas algumas exceções gritantes, né? Você já deve ter visto aqueles espelhos de circo, né? Tem aqueles espelhos que te deixam assim bem mais fininho, né? Alguns dão glória por esse espelho, né? Eles afinam a gente. E tem uns espelhos que distorcem, deixam a cabeça grande. Quer dizer, não é a sua imagem real. Mas a palavra de Deus, ela é um espelho real, é um espelho verdadeiro, ela reflete a nossa verdadeira condição. Então, quando nós ouvimos uma palavra, lemos a palavra com o coração aberto, com a mente desarmada, nós podemos olhar assim à luz do espelho, como diz Tiago, e dizer: meu Deus do céu, há tanto para ser consertado, há tanto para ser posto no lugar, há tanta coisa que o Senhor deseja transformar em mim, mas essa a princípio, essa tristeza que a princípio é gerada dentro de nós, o apóstolo Paulo diz que ela produz em nós uma mudança fantástica, um desejo de mudança, fruto de um arrependimento genuíno, e a mensagem do Evangelho continua sendo: arrependei-vos. Amém, irmãos? Essa mudança vem quando nós caímos em si, quando nós nos examinamos à luz da palavra de Deus e percebemos que algumas mudanças, elas precisam ser adotadas na nossa vida, abraçadas por nós, com coragem, com determinação e com a ajuda divina. Eu penso que nós podemos viver um 2025 muito melhor do que qualquer outro ano abençoado que você já tenha vivido até hoje. Você crê assim também? Bom, e é pensando nisso que ao longo desse mês, Deus, estou falando agora um pouquinho com uma boa pitada de ousadia, de coragem,
Deus tem já nos apontado algumas palavras, algumas mensagens, com o fim de gerar em nós uma preparação para o novo. Por exemplo, nós vimos no primeiro domingo deste mês sobre o tema, ouvimos e oramos, Deus me ajude a escolher. Deus me ajude a escolher. E nós aprendemos, e eu inclusive orei com vocês, eu não sei se você estava aqui, pessoal que está acompanhando em casa também, mensagem está lá no YouTube, está disponível, está gravado, e eu penso que vale muito a pena checar, porque nós oramos juntos, Deus ajuda a gente a tomar decisões mais acertadas, que em 2025 a gente faça escolhas mais acertadas, menos erradas, a gente erre menos, e aí a gente precisa de ajuda, a gente precisa de ajuda, porque nem sempre a gente tem uma leitura boa, né? Um discernimento nosso, às vezes ele está contaminado, e aí nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, do próprio Jesus, que diz, sem mim, nada podeis fazer. Então quer dizer que com Ele, a gente pode tudo, desde que Ele nos fortaleça, amém? Então o primeiro domingo foi Deus me ajude a escolher. Coloca aí pra gente. E no segundo domingo nós falamos sobre Deus me... Tá quase que uma série de Deus me ajude. Quase uma série de Deus me ajude, né? Deus me ajude a recomeçar. Foi semana passada. Eu penso também, vale a pena dar uma checada lá, porque recomeçar é tentar de novo. E se a gente precisa recomeçar ou tentar de novo, é porque a primeira tentativa não foi lá essas coisas. E aí a dificuldade, porque se tentamos, temos uma, como seres humanos, é normal, meio que Pedro, né? Quando Jesus diz assim, vai lá, lança a rede de novo. A palavra de Pedro é a nossa, em regra. Senhor, eu já tentei. Eu passei a noite toda lançando essa rede aí, eu não apanhei nada. É como se ele estivesse dizendo para Jesus, nas entrelinhas, Senhor, eu não tenho peixe desse mar para mim. Se tivesse, eu teria conseguido. Quer dizer que não é para mim. E normalmente essa crendice tomou conta do nosso coração. É muito comum ouvir no meio crente, gospel, né? Tentei, não deu certo, é porque Deus não queria que fosse. Quer dizer, às vezes a gente lê resistência como sinal de que Deus não está no negócio. Mas as maiores vitórias que eu tive na minha vida foi debaixo de muita luta, debaixo de muita insistência, de muita perseverança. Afinal de contas, perseverar é uma ordenança divina. Colossenses 4:2 diz, perseverai na oração, velando nela com ação de graça. Então, insistir, persistir, perseverar, é uma orientação bíblica, é uma característica de quem tem fé em Cristo Jesus. Amém, igreja? Então nós não podemos desanimar. Hoje já tem aí o número 3, é a mensagem de hoje, também um Deus me ajude. Mais um Deus me ajude, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quero falar hoje com vocês sobre o tema Deus me ajude a não desperdiçar o meu tempo. Deus me ajude a não gastar minha força, a minha energia naquilo que o Senhor não tem para mim. Deus me ajude a viver um 2025 mais centrado, mais focado. Eu não sei se você precisa fazer essa oração, estou compartilhando, abrindo meu coração para vocês, eu preciso. Eu quero gastar mais tempo em coisas mais importantes. Eu quero gastar mais tempo com pessoas que se importam de verdade. Eu quero gastar mais tempo com o que Deus quer de mim. Eu não posso perder tempo com as coisas que o Senhor não tem para a minha vida. É claro que embutido aqui mora uma pergunta difícil de ser respondida para algumas pessoas, tá? E o que Deus quer de mim? Então vamos conversar um pouquinho sobre Atos no capítulo de número 20. Deixa eu ler primeiro o texto para a gente orar de novo. Atos capítulo 20, verso 15 e 16, já foi alvo de uma leitura aqui, diz assim, e navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte a Quios, e no outro aportamos em Samos,
e ficamos em Trogílio. Fica tranquilo que não vai ter prova para saber quais esses nomes das cidades, dos lugares. Fique em paz. E chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Diga amém? Vamos orar? Meu Deus, estamos diante da Tua palavra, mais uma vez. Um privilégio para nós, uma alegria enorme, estarmos juntos, Deus, cultuando ao Senhor. E viemos aqui para isso. Nosso foco tem sido, Senhor, adorá-lo, e oferecemos a Ti esse culto, Deus. Oramos para que ele suba como uma oferta de cheiro suave ao Senhor. Mas nós também oramos, Deus, porque queremos sair daqui edificados, mais edificados, queremos sair daqui melhores. E o Senhor nos faz um convite à luz da Tua palavra. O Senhor diz: vinde a mim, cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Meu Deus, e aprendei de mim, diz o Senhor. E que frase, que convite fantástico. Aprendei de mim, encontrareis descanso para a vossa alma. Meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Meu Deus, nós queremos então abraçar o Teu jugo, queremos então abraçar o Teu fardo, queremos então aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração, e como resultado desse aprendizado, queremos encontrar descanso para a nossa atribulada alma, a nossa alma que de vez em tempo, não é só de vez em quando, é de vez em sempre, encontra-se, Deus, corrida, agitada, ansiosa. Dá-nos descanso por intermédio da Tua voz. Em nome de Jesus, a igreja diga amém, amém, amém. Hoje nós vamos orar, quero convidar a igreja a fazer mais uma oração de Deus me ajude. E o Deus me ajude de hoje a não gastar energia em projetos que Deus não tem para a nossa vida. Eu confesso para vocês que é mais fácil falar sobre do que passar e viver isso. E quando a gente passa alguma coisa na vida da gente, eu vou falar a gente, fica mais gostoso a gente, né, dividir a cruz, né? Então a gente divide aqui o momento. Mas quando a gente está no meio, no miolo de um furacão, parece que nós seres humanos, nós crentes, né, nós temos uma tendência a ter uma amnésia espiritual. Parece que os cultos eles somem, sabe, irmãos? Parece que as mensagens que nós já ouvimos, elas desaparecem. A Bíblia que a gente tanto lê, parece que os textos somem da cabeça, desaparecem do coração. E um livro tão grosso, momentos de adversidade, a gente for ler esse livro, a gente vira essas páginas, e é incrível, parece que nada é para a gente. Então nós precisamos trazer à memória aquilo que temos guardado, palavras que o Senhor Deus tem plantado no nosso coração. E eu espero que essa palavra seja um divisor de águas na sua vida. Não só vocês que estão aqui, você que está em casa também. Eu espero que você escute isso, se preciso for, e às vezes é, mais de uma vez. Até que isso fique impregnado na tábua do seu coração. Porque nós gastamos muito tempo. Nós perdemos muito tempo. E chega uma hora da vida da gente que não dá mais para a gente ficar perdendo tempo. Gastando força, perdendo energia. Eu não sei se isso tem a ver com a idade, eu repito, mas quando a gente é um pouco mais novo, sabe, tudo bem, dá pra gente, vamos ver se der certo, se não der tudo bem, mas vai chegando uma hora na vida da gente que não dá para você ficar atirando para todo lado. Você concorda comigo, meu irmão? Você precisa ser mais preciso. Você precisa ser mais preciso, você precisa dizer: Deus, eu não posso mais ficar me dando assim ao luxo de ficar vivendo aventura. Eu preciso acertar. Eu preciso acertar. A minha vida tem que ir, meu Deus. Eu preciso ver as coisas caminhando. Eu não posso mais viver assim.
a Deus dará, vamos lá, no espírito do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então Paulo está dizendo, pelo menos aqui em Atos no capítulo 20, ele está fazendo uma viagem, mais uma viagem missionária, nós conhecemos o texto, e ele está passando por vários lugares, por várias cidades, várias regiões, mas ele tem um desejo no coração apontado no texto. O desejo dele é que na festa da Páscoa ele estivesse em Jerusalém. Então isso é importante. Então ele queria, na Páscoa, ele queria estar em Jerusalém. Então o texto não tem nada de místico, o texto não tem nada assim de sobrenatural. Não, é simples, eu estou viajando, mas no dia tal eu quero estar em tal lugar, é isso. E como ele está passando por várias regiões e cidades, a frase do verso 16 merece destaque. Ele diz assim: Paulo já tinha determinado passar adiante de Éfeso e logo, vamos embora, vamos passar logo. E aí vem a frase que gera a nossa conversa de hoje. A Almeida Revista e Corrigida traduziu assim, por isso eu estou usando ela: para não gastar tempo na Ásia. E repito, não tem nada de místico, não tem nenhum problema com a Ásia. Ele simplesmente queria chegar em tempo em Jerusalém. Ele queria estar em Jerusalém na Páscoa. Então, quem sabe onde quer estar, onde quer chegar e quando quer chegar lá, não pode perder tempo com outra coisa que aborte o processo, que atrapalhe o plano. Eu preciso te perguntar: e você sabe onde você quer chegar? Você sabe quando você quer chegar? Você tem um plano? Você tem um projeto de vida? Você tem sonhos? Eu não estou falando só de uma visão, só de um sonho. Estou falando de, tá bom, tudo começa com um sonho, com uma visão. Mas se enquanto a minha visão, seja a visão de uma empresa, de uma igreja, de uma família, de um lar, se a visão, nós queremos chegar lá, a missão mora na frase, tá? E o que é que nós vamos fazer para chegar lá? O que nós vamos construir? Porque assim que isso estiver desenhado no seu coração e na sua mente, você vai poder olhar para as decisões do hoje e do agora, para as opções que vão certamente aparecer diante de você, e você vai poder tomar decisões de forma consciente. Amém, igreja? Você vai poder dizer sim, um bonito e sonoro não para algumas propostas. Não, isso não me interessa. Não, mas isso aqui é a oportunidade da sua vida. Rapaz, mas isso aqui não tem a ver com onde eu quero chegar. Não tem a ver com o que eu entendo que Deus tem para a minha vida. Não vai contribuir para que eu esteja lá onde o Senhor tem plantado no meu coração. Não vai me ajudar no processo de chegar onde eu quero chegar, quando eu quero chegar. Então eu te agradeço. Eu te agradeço. É isso que Paulo está dizendo. Nada contra a Ásia, nada contra os lugares por onde ele passou, mas ele está dizendo: querido, desculpa, eu preciso ir. Ah, não, mas fica aqui. Não, eu vou precisar ir, não tem problema nenhum com vocês, não tem problema nenhum com esse lugar, não tem problema nenhum com esse ambiente, não enxerguei nada assim fantástico, sobrenatural. Simplesmente eu desejo estar em Jerusalém na Páscoa. E se eu ficar aqui mais um pouco, eu não vou conseguir chegar onde eu quero chegar, quando eu quero chegar. Então Deus abençoe vocês, um forte abraço. Estou indo. Você tem coragem de fazer isso? Porque às vezes nós somos tão politicamente corretos que abortamos todo um processo porque nós não queremos desagradar. Porque as pessoas podem ficar chateadas. Tanta gente que a gente precisa agradar na vida e se as pessoas virarem o rosto para nós?
Então vivemos a vida que os outros desejam que a gente viva. E aí no final a gente olha para trás e diz: Deus, será que valeu a pena? Porque não cheguei em Jerusalém na Páscoa, se é que você entende o trocadilho, e tentando agradar todo mundo. Você sabe que isso é impossível, nem Cristo conseguiu, não consegui cumprir o propósito. Tudo que eu desejo ouvir, gostaria de plantar isso no seu coração, do meu Jesus, é aquela frase linda, sabe, queridos? Servo bom e fiel. Vem, entra. Sobre o pouco você foi fiel, sobre o pouco eu te coloquei, sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito te colocarei. É isso. Tudo que Deus espera de você é o que Ele tem pedido para você fazer. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre o que é gastar tempo, e essa é a mensagem, deixa eu falar com você sobre o que não é gastar tempo. O que não é perca de tempo? O que não é jogar fora o nosso tempo? Eclesiastes 10:10 vai dizer assim, vamos ler juntos, toda a igreja? Se estiver embotado o ferro, e se não afiar o corte, então se deve pôr mais forças. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. E o contexto é fantástico. Parece que o final não tem nada a ver com comer, mas tem tudo a ver. O texto está falando da importância de tomada de decisões com muita sabedoria. E às vezes vale a pena você parar para calcular, para orar, para se preparar e então tomar a decisão. O texto está dizendo que afiar e amolar durante um tempo um machado, uma faca, enfim, uma lâmina, não é perca de tempo. Não é perca de tempo. Perca de tempo é porque alguns acham que não perder tempo, eu trabalho enquanto eu estou no tronco, pá, com o machado, pá, quem passa e vê e diz assim, esse aqui está trabalhando. Aí está lá o outro parado assim. Aí o que passa diz assim, esse aqui não está fazendo nada. Só que esse aqui vai ficar 1 hora aqui. O outro está lá 1 hora suando a camisa. Mas na hora que esse aqui terminar, ele vai fazer assim, pof! E o outro está lá. E o texto está dizendo, não é perder tempo parar para afiar um machado. Vamos aplicar isso para nós hoje? Não é perca de tempo. Orar. E algumas pessoas têm oração como perda de tempo, sabia, irmãos? Tem gente que diz, não, você está fazendo o quê? Eu estou orando. Já que você não está fazendo nada mesmo, vamos fazer alguma coisa? Não, eu estou lendo a Bíblia e dá uma sensação de não estou fazendo nada. Não, você está amolando o machado. Não, eu estou congregando. Nossa, como é maravilhoso congregar. Mas quando você convida alguém para a igreja, rapaz, tem tempo para isso não? Eu tenho tempo para esse negócio de crente não, rapaz, esse negócio de igreja, eu tenho um monte de coisa para fazer. Quer dizer, ele quer dar machadada. Mas ele não entende que ele pode ouvir uma palavra. E Deus fala assim para ele, corta aqui. Deus pode falar assim no ouvido do Davizinho, assim, joga uma pedrada nele. E pronto, não precisa de 2. Você não vai perder tempo, você vai ganhar tempo. Você vai poupar esforço. Se você parar para ouvir o Senhor. Agora deixa eu falar de outras coisas que são práticas também, às vezes a gente não fala. Não é perder tempo descansar. Fala amém. Dá um glória, querido. Se descansar fosse fácil, não seria mandamento. Eu já fui muito ativista.
e fui criado dentro de algumas frases, algumas coisas algumas crenças limitadoras, e uma delas eu me lembro que quando eu saía, tem tempo, estou liberto, não preciso olhar assim para mim, mas eu saía com a minha família e disse assim, eu saía da igreja, mas a igreja não saía de mim. Então eu me lembro de estar assim, vamos passear com a família. Ia só o defunto. Eu me lembro de dizer assim para os meus filhos pequenos, vamos assistir um filme, legal pai, era uma festa. Não ia. Mas aí eu estava no cinema. Pode deixar, irmã, vamos orar aqui agora. Nome de Jesus, irmã. No cinema. E o meu filho assim olhando para mim. A Camila sabe disso. Meu filho olhando assim para mim. Ô mãe, não vai desligar isso aí não, mãe? Então eu quero te falar em nome de Deus. Trabalhar é maravilhoso. É bíblico. É divino. Mas aprenda. Pausa é música. Né, Márcio? Pausa é música, pausa é divina, descanso é de Deus. Gastar um tempo dizendo assim, olha, eu vou sair com os meus filhos hoje. Mas é sair com eles, vem com força. É você ir junto, não é só levar o corpo. Não é viver no modo clique. É você estar presente. Não estou aqui. Eu estou presente. Hoje é com vocês. Hoje nós vamos passear, hoje nós vamos descansar, hoje nós vamos assistir um filme, hoje nós vamos andar no parque, hoje nós vamos fazer alguma coisa. Descansar não estou pregando preguiça. Eu estou dizendo para você, aprenda a viver com intensidade todos os momentos da sua vida. Isso não é desperdício de tempo. Pelo amor de Deus, creia nisso. Amém? Tá, então o que é perda de tempo? À luz da Escritura. O que é perda de tempo? Vamos dar uma olhada. Número 1. Eu queria muito que você guardasse isso no coração, como nós vamos orar juntos. Como dica do Espírito Santo para nós hoje, para a gente viver um 2025 melhor. Número 1. Eu perco tempo quando eu insisto no que Deus não tem mais para mim. Vamos parar, vamos ruminar, vamos mastigar, vamos pensar na frase. Vamos pensar na frase. A frase, ela é forte. Ela merece um culto só para ela. Eu não posso insistir no que Deus não tem para mim. Isso acontece? Você acredita que ao longo da sua caminhada e jornada de fé, você já se pegou debaixo de teimosia? Você sabe que há uma diferença entre ser teimoso e ser persistente. A persistência é bíblica, a teimosia não. A persistência é divina. Lucas 18, Jesus dedica uma parábola inteira para falar sobre a importância de orar sempre sem desfalecer. E aí conta sobre aquela viúva, faze-me justiça, insistência. E a mensagem de Cristo é: imagine o nosso Pai que é justo juiz, não vai fazer justiça para aqueles que clamam de dia, de noite. Ou seja, perseveram, insistem. Agora, eu diferencio a insistência, a perseverança ou a persistência da teimosia da seguinte maneira: você tem uma palavra para você fazer o que você está fazendo, para você continuar. Deus mandou? Ah, pastor, eu tenho uma promessa, uma palavra, Deus foi claro comigo, então insista. Não, pastor, eu não tenho não, é um negócio meu. Então faça uma revisão, uma pausa, examine honestamente o seu comportamento e trabalhe com a possibilidade de você estar teimando. Em 1 Samuel, no capítulo 16, o verso 1, o texto diz assim: então disse o Senhor a Samuel:
Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, vem, enviar-te-ei Jessé, belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Nós aqui já sabemos, Jessé era pai de Davi. Além de Davi, que era o caçula, tinha mais 7 filhos. Nós sabemos que Davi foi o maior rei de Israel. Amém? Davi foi melhor que Saul? Vamos tentar de novo? Davi foi melhor que Saul? Muito melhor que Saul. Então o que está escondido aqui? Que Deus já tinha algo melhor preparado. E por que este algo melhor estava emperrado agora, nesse momento? Qual é a dificuldade? A dificuldade é abrir mão do velho. A dificuldade é olhar para o Saul e dizer: querido, valeu. Deus abençoe. Mas estou partindo. E essa é a nossa dificuldade. A grande dificuldade. De olhar para aquilo que nós temos hoje e acreditar que aquilo que temos, meu Deus, pode estar atrapalhando a chegada de algo melhor ainda. Nós somos pessimistas por natureza. Normalmente a gente diz: não, mas vou tomar uma decisão dessa, pastor, mas e se der errado? A gente já tem isso dentro da gente, né? Ao invés da gente olhar para aquela situação e dizer assim: tá, mas e se der certo? E se melhorar ainda mais? E se a sua vida der uma guinada tremenda para frente, para cima? E Deus pode fazer isso? Deus pode. Mas a pergunta de Deus para Samuel, e Samuel era um sacerdote de Deus, Samuel não era qualquer um, Samuel cresceu na igreja. Samuel, a brincadeira dele, menino, era varrer o templo. Esse guri foi desmamado e largado para crescer no meio dos sacerdotes. Ele ouviu Deus ainda pequenininho lá: Samuel. Samuel era um milagre. Então, um homem divino, um homem de Deus. E é esse homem que está empatando, é ele que está assim: não, vamos junto não. Não deixa do jeito que está. Não, vamos insistir mais um pouquinho. Quem sabe as coisas não melhoram como um passe de mágica. E às vezes a gente acha que o tempo pode curar todas as coisas. E nem sempre isso é verdade. Às vezes nós precisamos pegar o nosso vasinho, encher de azeite e dizer: obrigado, agradeço, mas estou indo para o novo de Deus. E eu não posso insistir, eu não posso ficar empatado com Saul. Porque a pergunta do Espírito Santo de Deus para nós nessa manhã é: até quando? Até quando Saul, deu. Eu sei que muitos de vocês já ouviram parte do nosso testemunho aqui, mas eu penso que vale a pena lembrar aqui, para aqueles que não ouviram ainda, uma das mensagens, um pedacinho, que foi uma libertação para a minha vida, foi a história de Noé. Vocês devem lembrar. O fato de Noé ter gasto 100 anos, ou praticamente isso, alguns dizem de 90 a 100 anos, da vida dele para construir a arca, a famosa arca de Noé. De 90 a 100 anos ele demorou para construir isso. É muito tempo. É muito tempo. Mas foi um projeto de sucesso. Porque Deus estava no projeto. Deus mandou ele construir a arca. Ele constrói a arca, ele sabe, nós conhecemos a história, os animais, a família de Noé. Mas a chuva para, o dilúvio cessa, as águas baixam e Deus diz em Gênesis 8 para Noé: sai da arca. E eu contei a vocês, ou pelo menos parte de vocês, que quando eu ouvi essa palavra, eu ouvi de um pastor que foi me visitar, tomar um café comigo, e ele disse: William, sai da arca. E ele fez um gesto assim, eu lembro de ter feito isso aqui na igreja, ele segurando, tinha um vaso de flor assim na mesa, e ele segurou o vaso assim, disse assim: imagina o Noé assim, William, não, a minha arquinha eu demorei 100 anos, 90 anos, não, eu dei minha vida aqui.
E tem gente assim, não, Saul não. E Deus, querido, enche a tua vida, o teu vaso de óleo, porque há algo maravilhoso esperando por você. Se você tiver coragem de sair da arca, tem que ter coragem. Agora, há dificuldade, claro que há, porque principalmente com projetos que já deram certo na vida da gente, a gente tem a tendência de continuar existindo. Então deixa eu te falar duas situações que podem acontecer nesse primeiro ponto. Primeiro ponto é, até quando nós perdemos tempo quando nós insistimos naquilo que Deus não tem para nós. Aqui tem duas verdades. Primeiro, aquela que é mais rasgada. Deus nunca teve isso para mim. Então isso está muito mais claro. Deus não tem isso para mim, Deus nunca teve isso para mim, então eu não quero, não posso gastar tempo, porque Deus não tem isso para mim. E aí você compara com a palavra diz, não é para mim, e você já diz não de cara. Agora tem outro ponto, e esse é mais delicado. Eu gostaria que você abrisse os ouvidos do seu coração. Deus já teve para mim, mas não tem mais para mim. Agora é mais difícil. Vocês entenderam? Tudo bem, vamos tentar de novo. Eu disse assim, Deus já teve para mim, Deus já esteve nisso, essa era a direção. Eu sei, Deus não muda, mas as circunstâncias mudam e a direção muda. Vamos para a Bíblia, para não ficar na minha cabeça. Eu estou falando de um Deus que disse assim para Moisés: fere a rocha. Lembra? Ele vem com o cajado, pá, na rocha. Aí passa um tempo, mesmo problema. O povo está murmurando, está faltando água. E agora Deus fala com a rocha. É o mesmo Deus. O problema é muito parecido. E o Moisés faz o quê? Pá! Não é pá para tudo, querido. Não é pá para tudo. Não é porque lá atrás deu certo e você pá! E agora você vai sair distribuindo. Pá! Não, pastor, assim. Como? Pá! Por quê? Porque em nome de Deus, pá! Já deu certo no pá, vai ser só pá. Não é assim. Em todo o Antigo Testamento você vai perceber o mesmo Deus que não muda, dando estratégias diferentes para a conquista da terra. O propósito era o mesmo, era conquistar a terra. Mas chega diante de Jericó, aqui você vai rodear. Rodeia 6 vezes, 7º dia, 7 voltas, toca a trombeta, dá um grito de vitória, um brado, e a muralha vai cair. Só foi assim, só com Jericó. Agora teve lugar que Deus falou assim, batalha que Deus disse assim, não vai 32 mil não, vai só 300, Gideão. Teve batalha que Deus disse assim, não precisa ir ninguém, eu vou lutar por vocês, fiquem de pé e só assistam. Agora vai você ficar de pé e só assistir toda a guerra da sua vida, não vai dar certo, querido. Você precisa buscar no Senhor a estratégia que Ele tem para hoje, para esse tempo. E aí a sensibilidade para você se desprender daquilo que um dia você fez e deu certo. Mas o tempo agora é outro e a direção agora é outra. Então Deus, muito obrigado por esse projeto que deu certo, valeu, fui muito feliz, brigadão, salvou a minha vida, salvou a minha casa, obrigado, arca. E agora vamos ver o que Deus tem para nós. Nós já rodeamos, mas agora nós já batemos na rocha. Vamos bater um papo com ela hoje. Amém ou não amém? Essa sensibilidade nós precisamos ter. Então nós perdemos tempo quando insistimos no que Deus não tem para nós, ou insistimos naquilo que Deus não tem mais para nós, porque um dia Ele pode até ter tido. Quem entendeu isso, diga amém. 2, onde é que eu perco o tempo também? Meu Deus do céu, eu perco o tempo quando eu deixo que a opinião dos outros dirija a minha vida.
Joyce Meyer, uma pregadora norte-americana, ela tem um livro inteiro com o seguinte tema: o vício de agradar todo mundo. Vale a leitura. Às vezes podemos não dizer isso com todas as letras, mas dentro de cada ser humano há sim uma certa preocupação com o que os outros vão pensar. E dentro de uma medida razoável, isso é até bíblico, porque afinal de contas a gente está aqui para influenciar os outros. Mas quando isso ultrapassa os limites do bom senso, isso se torna um problema, porque, como eu já disse aqui, você pode acabar vivendo uma vida que outro deseja que você viva. Aí você está tomando decisões não porque você quer. Você está fazendo coisas não é que você gosta. Você está no curso que você odeia, mas papai quer. Você está no trabalho que você detesta, mas fulano quer, ou fulana disse, o outro, a outra. Então, chega uma hora que você precisa parar. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Porque afinal de contas, você lembra das duas perguntas mais importantes da vida do ser humano? Foi alvo de uma mensagem nossa aqui, mas diz respeito ao encontro de Saulo com Deus. Ele que vai se tornar o grande apóstolo Paulo. Quando ele cai no chão, na viagem de Atos 9, que ele está indo para prender crente, e Jesus diz a ele: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Aí o Paulo pergunta, né? Senhor, primeiro, quem é, Senhor? Quem é? Quem é Jesus? É a primeira pergunta mais importante. Sou eu, Jesus, a quem você persegue. Aí a segunda pergunta mais importante: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Essa pergunta é importantíssima. Essa é uma oração que merece um lugar especial no nosso coração. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer de mim? Então essa pergunta ela é pertinente, porque se você tiver essa clareza, você vai poder ouvir a opinião dos outros, e sim, são muito bem-vindos, gente muito bem intencionada, mas escute o que diz em Mateus 16, olha só pelo que Jesus passou. Olha a grande lição que Cristo nos dá aqui, Mateus 16, 21. Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto, e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E ele, porém, voltando-se, disse para Pedro: o que ele disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás, me serve de escândalo, porque não compreende. Isso aqui é importante, porque você não compreende, você não entende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são humanas. Isso aqui é importante. Esse é o motivo do posicionamento de Jesus. Então vocês devem lembrar do texto, o contexto maior é que Jesus estava perguntando antes, né? Quem é que dizem por aí que eu sou? Aí eles começam: Jeremias, um dos profetas, João Batista. E para vocês, quem é que eu sou? E o Pedro toma a palavra, lembra? E o Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, não foste carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Digo que você é Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí a gente tem que olhar para o Pedro. Olha o Pedro sendo elogiado, olha o Pedro. Olha o Pedro inflando. Eu sou. Nossa, você viu Jesus, o elogio que ele me deu? Aí Jesus emenda, Jesus pensa: está pronto. Pelo menos para ouvir o comentário que eu vou fazer agora. Jesus emenda dizendo: e o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser morto, vai ser castigado, mas no terceiro dia o Filho do Homem vai ressuscitar. Aí lá vem o Pedro inflado, lembra? O Pedro, um sinalzinho para Jesus: faz favor aqui. Aí chama Jesus num canto. Eu fico pensando na cena dessa, que abusado. Aí ele diz assim para Jesus: o Senhor não fala mais assim, o Senhor para de fazer esse tipo de comentário, porque isso não vai acontecer com o Senhor. O Senhor tem pena de ti mesmo, tem compaixão de ti mesmo. Não é assim, viu, Jesus? Aí não deu. Aí Jesus vira para ele e diz o quê? Para trás de mim, Satanás. Agora o problema é com Pedro. Pedro está mal intencionado? Não. Irmãos, a gente recebe muitas dicas
preciosas ao longo da vida, conselhos maravilhosos, de gente genuinamente bem intencionada. Gente que quer o nosso bem, pai, mãe, marido, esposa, irmão, igreja, pastor, gente que quer ver a gente crescer, quer ver a gente romper, quer ver a gente avançar. E às vezes as pessoas bem intencionadas, elas liberam palavras como essa de Pedro, dizendo assim, imagina, você vai passar por uma coisa dessa. Mas Jesus tinha que passar, irmão, ele veio para isso, por isso que a gente está reunido aqui, porque se ele não tivesse passado o que ele passou, como já foi dito na abertura do culto aqui, estaríamos perdidos, nós não estaríamos aqui. Então, glória a Deus, ele sofreu, ele morreu, mas ele ressuscitou. Você pode dizer glória a Deus por isso? Porque ele veio para isso, era a missão dele aqui. Qual é a sua? Porque de posse da sua missão, do que Deus quer de você, para onde você está remando, você vai poder dizer para qualquer outra coisa que aparecer, para trás de mim, Satanás. Qualquer coisa que me tire do foco, é perca de tempo. É distração maligna. E eu estou aqui para cumprir o que o Senhor Deus tem para mim. Você pode dizer amém por isso? Então nós perdemos tempo quando a gente se deixa influenciar por outras vozes. E número 3, nós vamos orar. Parece o mais tranquilo, mas para mim é o pior dos 3. Vou tentar te explicar por quê. Nós perdemos tempo quando murmuramos. A escola da murmuração, ela é enorme. Ela é enorme. Murmuração parece um vírus, pega, né, irmãos? Eu até brinco quando falo de murmuração. Você está na fila do banco e só tem 2 caixas abertos, um monte de caixa vazio. Aí um começa, não precisa de mais, só um risca o fósforo, ele fala assim, por que não abre mais caixa? Começa, caixa, a fila toda já está. Murmuração pega. É do ser humano reclamar. E por que isso é um problema? Porque a gente tem um povo de Deus, que Deus tirou do Egito. Você sabe que o Antigo Testamento é um espelho daquilo que viria a acontecer no Novo, né? Deus levanta Moisés tipifica o libertador do Antigo Testamento, para tirar o povo de Deus do Egito, e das garras de Faraó, libertá-los e levá-los pelo deserto até a terra de Canaã, a terra prometida. Ora, hoje não é isso. Hoje Jesus vem, ele é o nosso grande libertador, o nosso Moisés, pelo amor de Deus, muito maior do que ele, é verdade, mas ele vem para nos arrancar do Egito, nos livrar do mundo, das garras de Satanás, nos guiando pelos desertos da vida, a fim de nos levar a nova Canaã, a terra celestial, a salvação. Você pode dizer amém por isso? Então, quando a gente olha para essa figura, a gente percebe como nós devemos caminhar pelo deserto até chegar à nova Canaã celestial. Como caminhar pelo deserto. E nós aprendemos com esse povo muito mais o que não fazer do que o que fazer. Vocês concordam comigo? Muito mais como o que não fazer. Porque esse povo é sinônimo de murmuração. Êxodo 13, verso 17 diz assim, já está terminando o Êxodo 13, 17, diz assim, e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Então tinha um caminho mais curto, tinha um caminho mais rápido, porque Deus disse, para que o povo não se arrependa, vendo a guerra, tornem ao Egito. Tem guerra que nós não estamos prontos para guerrear. Por isso, às vezes, o caminho demora mais. Eu queria o caminho mais curto, mas no caminho curto você não tem estrutura para lidar com aquilo que vai acontecer. Então veja nisso até proteção, carinho, cuidado de Deus.
Agora, nós temos um problema com caminhos longos, nós temos problemas com espera, temos problemas com esse negócio de estar demorando chegar, pastor. Porque normalmente, quando começa a demorar, a gente fica angustiado, demorando, esse negócio não vai chegar, Deus falou, Deus disse, mas quando é que é? Será que foi Deus mesmo? Não sei não, acho que eu era mais feliz e quando eu não era esse negócio de crente, agora parece que tudo é mais difícil. E essas conversas vão minando a nossa fé. E o texto vai dizer em Números, no capítulo 14, Números 14, 26, depois você pode ler com até mais tranquilidade, que não é só Números não, você vai ler isso em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, pessoal reclamando, murmurando, maldizendo. E uma caminhada de dias, você conhece a história, a Bíblia? Ela se torna uma caminhada de 40 anos. E por que 40 anos andando? Andando em círculo. O que isso quer dizer? Quer dizer, irmão, que eles não saíam do lugar. Que eles andam e não saem do lugar. Olha que sensação horrível é andar e não sair do lugar. É viver e não sair do lugar. São os anos passarem e não sair do lugar. E vem 2025, 2030, 2040, 2050, 30 mil. Está lá. E o que faz com que a nossa vida fique empatada? A murmuração. A gente tem que levar isso a sério, irmãos. Isso é sério. E você tem que começar assim, Deus, amanhã, por exemplo, amanhã é segundona. Você já acorda assim, Deus, obrigado pelo dia de hoje. Tá na cama, nem escovou o dente, hein? Dica. Hashtag fica a dica. Deus, obrigado. Vou levantar. Me ajuda a não reclamar hoje. Hoje. Porque a vida toda é muito tempo. Então, hoje. Tá certo? Hoje eu não vou reclamar. Aí você está atrasado, meu Deus, o trânsito, essas obras em Ribeirão Preto. Esse pessoal quebrando asfalto, Deus do céu, abre o buraco, não fecha o buraco. Aí vai vir aqui. Aí você, me dá uma balinha, me dá um negócio aí, me dá uma água, me dá um negócio para eu engolir. Porque eu estou debaixo de um voto. Eu não posso reclamar hoje, Aí você tem que vir para a igreja, pois está atrasado, assim, meu Deus, cadê? A mulher não está pronta, rapaz. Meu Deus do céu, senta lá e diz, estou terminando, e estou terminando. E aí, Deus, eu estou debaixo de um voto. Espírito Santo. Mas brincadeira à parte, se a gente viver um dia de cada vez, porque Jesus disse, basta cada dia o seu mal. E todo dia a gente diz, Deus, hoje eu não vou murmurar. Eu afirmo para você, irmão, não sou Deus, mas eu afirmo à luz da Escritura, que você vai ter surpresas agradáveis na sua vida, porque alguns processos serão abreviados. Tem coisa que está empatando, muito por conta da nossa conversa. Estou falando nossa, porque como vocês eu tenho que vigiar. Nas palavras, na murmuração. Tem comentário, irmão, que a gente não sabe por que faz. Quando fez, a gente olha e diz assim, não vai acrescentar nada ao que eu disse. E a gente no carro se vigia, né? Porque tem hora que eu solto umas coisas, ela olha para mim e diz assim, mas não vai adiantar nada isso aí que você está falando, isso é verdade. Então Jesus me perdoa. E se a gente se vigiar, se a gente se autoexaminar, ao invés da gente ficar, ó igreja,
Entra ano e sai ano, repetindo a mesma série. Nós vamos ver a nossa vida andar para a glória de Deus. Perdemos tempo quando reclamamos. Não vai resolver o problema, não vai trazer a solução e ainda vai atrasar o processo de Deus na sua vida. Eu quero terminar lendo com vocês Efésios capítulo 5. E Efésios capítulo 5, Samuel tem aquele último, acho que é o último ou penúltimo. É esse, obrigado. Fala sobre entender a vontade de Deus. Diz assim, Efésios 5,15. Vamos ler juntos? Portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécio. Quem é o nécio? É o louco, é o doido. Não como nécio, mas como sábios, remindo o tempo, aproveitando o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos. Agora, igreja, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nós precisamos entender a vontade de Deus. E entendendo a vontade de Deus, nós vamos remir o tempo. Por quê? Porque agora, tendo a clareza do que Deus quer, nós podemos dizer não para aquilo que Deus não quer. Amém? Termino com uma última apresentação aqui. É um pregador norte-americano, que na verdade ele prega no Havaí, chamado Wayne Cordeiro. Wayne Cordeiro é um pregador fantástico, fantástico. Eu realmente indico, na internet tem algumas mensagens legendadas dele, vale a pena você ouvir. E ele tem, dentre vários livros que ele escreveu, esse aqui. O tema do livro é Andando de Tanque Vazio. Ele estava fazendo uma caminhada, uma corrida, um Cooper, na calçada. E ele sentiu mal, sentou na guia da calçada e começou a chorar sozinho. E foi diagnosticado com o pessoal chama hoje de burnout, né? Enfim, acabou a pilha. Acabou a pilha, sentou, e o que está acontecendo comigo? E por isso ele escreveu esse livro, porque faz menção a um carro, que de tanque vazio, obviamente, não anda, que precisa estar parando para abastecer, cuidado que às vezes a gente não tem com a vida da gente. A gente dá, atende todo mundo, abençoa todo mundo, e você é bom para todo mundo, mas se você não parar, fechar a porta do seu quarto, dizer, Senhor, eu preciso, porque senão, se só sair e não entra, vai acabar. É matemática, não tem segredo, vai acabar. E aí, essa frase é dele. Essa frase mexeu comigo, irmão. Olha a frase dele aqui, ó. Se você soubesse que tem apenas uma semana de vida, vai morrer semana que vem, não é praga não, tá, irmãos? É a frase do irmão aqui. Você ficaria surpreso com a maioria, ou a maneira que a sua agenda mudaria. Quais ligações você atenderia? Com quais pessoas você andaria? Onde e como e com quem você gastaria o seu tempo? Eu confesso que eu acredito que vale a pena pensar. Que você olharia para a sua agenda, para a sua vida, para os seus compromissos. E eu penso que muita coisa na nossa agenda mudaria, que a gente diria, não, isso aqui, mas eu tenho uma semana. Vai gastar tempo com isso aqui? Não, isso aqui. Eu vou gastar tempo com aquilo que de verdade importa. Amém? E eu gostaria de orar juntamente com vocês para mais um Deus nos ajude. Deus nos ajude no ano que vem, ou a partir de hoje, a não perder tempo. A não gastar nossa força, nossa vida, nossa energia no que o Senhor não tem para a gente. Topa fazer essa oração? Então fique de pé aí onde você está, por favor. Em nome de Jesus, feche os teus olhos.
Pai, nós entramos em oração, mais uma manhã de domingo. Comigo, homens, mulheres, famílias, alguns presentes, outros, meu Pai, nos acompanhando pela internet. E eu não sei quando isso está acontecendo, pode estar gravado, pode não estar, mas a Tua palavra, ela é atemporal. Ela continua sendo poderosa para transformar a nossa vida. E Deus, ao longo desse mês, eu penso que o Senhor tem tratado conosco. O Senhor tem nos apontado aqui alguma coisa. Porque nós já oramos, Deus, e continuamos a orar, pedindo ajuda para escolher melhor, para tomar decisões mais acertadas. Também temos orado a Ti, Senhor, pedindo ajuda para recomeçar, para tentar de novo quando isso for preciso, necessário. E hoje, Deus, nós nos unimos em oração e pedimos ajuda ao Senhor para não gastar tempo, não desperdiçar a nossa vida, não gastar a nossa força, a nossa energia naquilo que o Senhor não tem para nós. Eu sei que muitas coisas o Senhor pode nos livrar, e por isso eu lhe peço encarecidamente, meu Pai, daquilo que o Senhor puder nos livrar, daquilo que o Senhor puder nos poupar, daquilo que o Senhor puder, meu Pai, nos preservar, que assim seja. Mas eu também sei que existirão algumas situações, meu Pai, nas quais nós é que precisamos nos posicionar. O não tem que ser nosso. A posição como a de Cristo, para trás de mim. Para trás de mim. Você não entende as coisas de Deus. Você não sabe o que Deus tem para mim. Você só entende as coisas daqui. Você não vê como o Senhor vê, como Deus vê. Então, para trás de mim. Eu sei o que o Senhor tem para mim. Eu sei o que o Senhor está trabalhando, o que o Senhor está planejando, eu sei, e vou caminhar para lá. E vamos caminhar para lá. E Deus, nós pedimos ajuda nessa manhã, para cumprir a Tua vontade, e não perder tempo, e não gastar o nosso tempo com aquilo que o Senhor não tem mais para nós.